Olá, meus queridos. Saudade de vocês, meus amores. Vou deixar essa videoaula gravada aqui com o slide, tá bom? Infelizmente a gente não tem como fazer isso ao vivo. Tô utilizando realmente meu celular para praticamente tudo, tá? Meu computador não tá legal, mas espero que dê certo da gente tentar aí fazer uma estratégia para que a gente possa fazer prática. Se vocês bem lembram, essa disciplina ela seria realmente 100% prática, como a logística. Teremos conteúdos de teoria só para nos nortear do que seria feito na prática, né? Mas infelizmente, devido às condições que hoje nós nos encontramos, nós estamos tendo que trabalhar um pouco mais da teoria ao invés da prática. Mas esse slide ele é justamente para a gente tentar aliar o que nós temos disponível, né, dentro do nosso possível mundinho dentro de casa, para praticar, tá certo? De acordo com a teoria que a gente vai estar observando e já observou nas outras aulas, tá? Então, desculpa aí que teve chamada aí, mas eu vou desligar aqui. Concentração para vocês. Oh, coisa chata. Vai dar certo, desculpa mesmo. Vamos lá. Então, o slide estratégia de produção, tá certo? Aqui a gente vai lidar com os objetivos da administração da produção. Então, a administração da produção, se a gente observou e leu direitinho as outras coisas, é uma função onde a gente vai estar centralizando toda a organização, né, do que vai ser produzido. Que o objetivo principal da empresa é produzir um produto ou prestar um serviço. E, a partir dele, gerar uma renda, tá certo? Então, a função de produção, ela vai se preocupar principalmente com alguns pontos. Por exemplo, a estratégia de produção, a gente pode dizer, a estratégia são as diversas formas de organizar a produção para atender a uma demanda, tá? Então a gente já viu lá em economia e mercado o que é a demanda. Então, para eu poder atender a essa demanda, para eu poder atender a esses pedidos, qual é a estratégia que eu vou utilizar para produzir o que realmente é necessário e entregar dentro dos prazos e, né, das negociações que foram feitas com o meu cliente. Então, a estratégia de produção são as diversas formas de organizar a produção para atender a demanda, tá certo? E quando eu faço essas estratégias de uma forma que realmente tenham uma dinamicidade maior, eu vou conseguir cumprir isso dentro do previsto, dentro do negociado. Então, me torna uma empresa mais competitiva no mercado. Então, eu ganho pontos no mercado, vamos dizer assim, tá certo? Uma outra função que eles se preocupam, outra característica que a gente tem que se preocupar, é com o projeto dos produtos e serviços. Por isso a gente viu também disciplina de projeto. Tá? Então eu preciso fazer um produto, eu preciso prestar um serviço. Mas que produto é esse? Como será esse serviço? Então, qual é o projeto que eu vou ter, né, inicial para poder colocar esse produto em questão? Por que é tão importante o projeto? Porque ele vai criar e melhorar esse produto e esse serviço, porque ele vai dar as condições, dar as ações necessárias que eu preciso executar para que o produto ou o serviço ele saia de forma padronizada e com qualidade. Tá? Então eu preciso me preocupar com o projeto desse produto, o que eu vou precisar para produzir ele, como é que eu quero esse produto, quais são as características dele, tá certo? Então, eu vou me preocupar com esses detalhes, faço o projeto, planejo ele todo bonitinho, e aí uma vez o projeto pronto, que eu for colocar para executar, vai se tornar mais fácil para quem estiver lá na execução, lá na produção, executar o produto, porque eu vou ter as ações planejadas, eu vou ter o passo a passo, digamos assim, tá certo? Então isso vai ajudar a criar um produto de qualidade, melhorar o que eu já tenho, por exemplo, tá? Outra preocupação que eu tenho que ter também é com os sistemas de produção,
tá? O que seriam os sistemas de produção? Seriam os arranjos físicos, os fluxos de produção. Então, eu preciso de máquinas, eu preciso de ferramentas, eu preciso de pessoas, quantas pessoas, né? O fluxo produtivo, eu tenho uma carga horária de produção de 8 horas. Não, minha carga horária de produção é 24 horas. Por exemplo, quando a gente foi visitar lá a Ambev, vocês viram que eles produzem direto. Mas eles produzem direto o mesmo produto? Não, tem um fluxo de produtos e tempos a serem produzidos cada um deles. Então, é o sistema de produção que eles utilizam. Essa semana eu vou utilizar para fazer determinada cerveja. Então, ela tem um fluxo de produção diferente, a maneira que entra o lúpus, a água, não sei o que, as quantidades que a gente viu que são diferentes para cada uma delas. A maneira de invase, a maneira de distribuição no final dela. Então, tudo isso tem que ser observado e colocado dentro de um fluxograma, tá certo? Então, o sistema de produção, a gente também tem que ter essa preocupaçãozinha, ok? Eu tô tentando ser um pouco mais rápida para o vídeo não ficar tão extenso. Mas fiquem atentos aí, então, rever o vídeo depois, vai ficar disponível para vocês, tá certo? Aí eu coloco aí a função de produção, né, que a gente for buscar lá na microeconomia, é uma função, né, no caso que expressa a relação entre entradas, que a gente vai chamar de inputs, e as saídas, que vão ser chamadas de outputs, ok? Então, mas isso, claro, de uma forma organizada, né? Então, o que vai entrar, quanto que vai entrar, de que maneira vai entrar, tá certo? Então, tudo isso tem que ser observado, porque eu não simplesmente vou pegar as coisas e jogar lá dentro, né, da minha empresa. Tem uma ordem de entrada, um fluxo de entrada, tá? E, claro, uma programação de entrada. Então, assim, eu não vou sair comprando matéria-prima só porque eu utilizo ela. Será que aquela matéria-prima ela não vai ficar ruim se ela ficar estocada? Então, eu tenho que saber o momento certo de comprar, o momento certo dessa matéria-prima está entrando, tá? Então, dentro dos inputs. E a questão do output seria a maneira que ela vai estar saindo, tá? Então, que momento ela tem que sair, quanto que ela tem que sair, e aí a gente vai observar isso. Particularmente, ela mostra a maior quantidade possível de outputs, tá? Então, a partir do momento que eu vejo quanto que eu tenho de inputs, quanto que eu tenho de insumos, quanto que eu tenho de material, eu já tenho que ter uma previsão de quantos produtos eu vou poder executar, eu vou poder fabricar com esse material. Então, assim, aliás, nem só a quantidade de produtos, mas também a variação dos tipos de produto. Mais uma vez, utilizando a Ambev que a gente foi visitar. Eles têm o lúpus. Eles utilizam o lúpus, por exemplo, em todas as cervejas. Mas é na mesma quantidade, sabe? É no mesmo tempo, é com a mesma fermentação, é com o mesmo teor de grau de produção. Então, tudo é diferente. Às vezes eu posso utilizar a mesma matéria-prima para fabricar diversos outros produtos. Então, quando eu vou utilizar ela, em que tempo eu vou utilizar, para que produto, em que quantidade ela vai entrar naquele produto, para eu poder fazer uma visão de, no final, quantos produtos físicos realmente eu adquiri daquela matéria-prima. Então, digamos, eu tenho 1 tonelada de lúpus. Ela vai me render quantas quantidades de cerveja e que tipos de variedades de cervejas, por exemplo. Então, eu tenho que, na minha estratégia de produção, mostrar isso, tá? É como se eu estivesse fazendo, digamos, um orçamento, tá? Então, eu vou fazer um orçamento da construção de uma casa. Aí, eu coloco lá os exemplos da construção da casa, eu vou colocar lá, preciso de 4 portas, 5 janelas, não sei o quê. Só que todas as portas e todas as janelas, elas vão ter o mesmo preço, né? Será que eu não vou ter preços diferentes para cada tipo de porta ou janela? Então, eu tenho que pensar nesses detalhes, tá? Quando eu vou produzir. Eu tenho que pensar nos detalhes de quantos serão produzidos e quanto que eu vou gastar naquela produção, tá certo? No terceiro ponto aí ele fala a função produção, né? Elas são únicas. Então, a função da produção, ela
expressa justamente essa relação de input e output, mas elas são unificadas, tá certo? Elas podem ser construídas para cada tecnologia de produção. Então, assim, eu vou adaptar a minha empresa ao meu produto ou ao meu serviço, utilizando os inputs de maneira consciente, porque, lembrando, lá também na economia e mercado, que os insumos, as matérias-primas, a força de produção, os fatores de produção, eles são limitados. Então, se eles são limitados, eu também vou limitar o meu número de produtos a serem produzidos por ele, né? Para eu não ter escassez nem do meu produto no mercado e não ter escassez da minha matéria-prima ou dos meus fatores de produção. Então, quando eu falo na tecnologia nesse sentido, ela pode vir em duas vertentes. Ela pode ser algo muito benéfico para o meu produto, porque ela pode aumentar a qualidade do meu produto, ela pode aumentar a rapidez de produção, mas ela também gera um custo adicional para esse produto. Então, será que esse custo adicional no meu produto da tecnologia, ele é viável em relação a preço de mercado? Será que o meu produto não vai ficar tão caro e aí eu não vou ter demanda, eu vou perder demanda? Daí eu produzi pensando em uma demanda X, mas quando eu coloquei o produto em oferta eu perdi essa demanda. Então, são preocupações que na estratégia de produção nós temos que levar em consideração. Lembrando que todas as funções da empresa, elas estão unificadas, né? Elas são unidas, uma depende da outra. Então, eu vou trabalhar junto ao setor comercial, junto ao setor de contabilidade, junto ao setor de financiamento. Em que sentido? Eu vou gerar custos, produzir gera custos. Então, que custos são esses? Esses custos, eles têm que ser controlados, tá? Então, eu tenho que saber quanto que eu estou gastando, por exemplo, de energia na produção de 1.000 peças em 5 minutos, por exemplo, tá? Por quê? Porque esse custo gerado por peça, no caso, pelas 1.000 peças em 5 minutos, ele vai entrar dentro do preço daquele produto, tá? Porque eu tenho que reaver esse valor de alguma forma. Então, todos os custos, eles têm que ser controlados. E a tecnologia, ela ajuda em certo ponto, porque eu vou conseguir produzir mais em menos tempo, mas ela também gera um custo adicional. Então, vamos ver como é que é a implantação dessa tecnologia. Uma outra preocupação que eu também tenho que ter, tá? E eu vou ter que observar justamente isso aí, tranquilo? Passando para o próximo slide, né? Eu, vou tentar conceituar o que é input, lead time e output. Em grossos modos, a entrada, o ciclo de produção e a saída, tá certo? Então, a entrada, como eu coloquei aí, são as entradas de informações e materiais necessários para executar o projeto. O input é uma expressão da língua inglesa, tá? Que vai significar entrada. In é entrada, né? É entrar, é entre, tá? Então, assim, o termo é muito utilizado na área da tecnologia da informação, que a gente chama de TI, que a gente hoje está utilizando demais na administração. Então, assim, hoje uma boa empresa, para ela ter um sucesso, ela tem que estar aliada a esses grandes avanços tecnológicos. Então, ela está muito ali dentro da área de tecnologia da informação, está muito ligada à parte de informação. O que nos dá um subsídio muito grande nas planilhas e sistemas de controle, tá certo? Então, o input, ele nada mais é do que a entrada de todas as informações e materiais que são necessários para produzir o produto físico ou para produzir uma prestação de serviço, tá? Então, é bem simples o conceito dela. O lead time, que eu vou chamar aqui de ciclo, né? No caso, seria tempo de aprovisionamento, né? Aí, como essa palavra é muito extensa, tempo de aprovisionamento, até para eu falar é ruim, a gente vai chamar de ciclo, tá certo? Então, é o ciclo, é o tempo, é o processo de produção, tá? Então, o lead time, ele é um dos conceitos mais importantes da logística. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo certinho de estoque, de distribuição,
tá? Então, nesses termos, é um termo que a gente usa muito em logística. E por que quando a gente está trabalhando a estratégia de produção, Camila, a gente tem que pensar na logística? Poxa, a produção é o que move, digamos assim. A produção é o sangue da empresa. Lembra quando eu faço aquelas relações? Tipo, o comércio é o coração da empresa, né? Então, é onde ele vai estar entrando e saindo todos os fluxos da nossa empresa. Então, que fluxos são esses? São justamente essas entradas, os inputs, as informações e materiais e as saídas, que é o produto acabado. Mas quem de fato vai escoar esse produto de dentro da minha empresa? É a logística, então ela faz parte do lead time, ela faz parte do processo, né? Se eu fosse fazer a grossos modo, o que seria a logística, né? Graças a Deus que não estamos em sala, então não ia escutar as palavrinhas feias do que seria a logística no corpo humano. Mas deu para entender aí, é o que vai escoar, é o que vai botar para fora o meu produto, tá certo? Então, ela tem que estar visualizada dentro desse lead time. Então, o lead time é o tempo entre o momento de entrada, tudo que entrou, todas as informações e materiais que entraram, até o seu momento de saída do inventário. Quando eu falo do inventário, é que realmente ele saiu já do meu estoque, eu já não tenho mais ele no meu estoque, ele já foi para o cliente, já deixou de ser meu, tá? Então, eu tenho que observar todo esse processo, desde a entrada, o quanto que entrou de material, quais as informações que são necessárias, até a saída e chegada no meu cliente, quando aquele produto deixou de ser meu. Embora quando ele deixa de ser meu e passa a ter, o cliente ter posse sobre ele, de certa forma nós ainda temos responsabilidades quanto a esse produto, porque quem fabricou fomos nós. Então, essa responsabilidade eu vou, através do comércio, através da área comercial, fazer o SAC, né, que é o Sistema de Atendimento ao Consumidor. Tá? Aí já fica para a parte de marketing, já deixa de ser da produção, tá certo? Já é um outro campo. Tá bom? Então, o lead time ele está intimamente ligado ao contexto de produção nesse sentido, beleza? Durante os períodos de um processo, né, de linha de produção ou máquina, né, eu tenho que observar o tempo que eles estão parados, atrasos ou falhas que possa ter na logística, a eficiência da produção. Então, assim, tudo isso pode sofrer um impacto e dependendo de como seja, o impacto pode ele ser negativo, tá? Então, se tiver atrasos inesperados, né, e outras séries de problemas no fluxo de produção, eu vou ter um impacto muito negativo na empresa como um todo, tá certo? Então, por isso ela tem que ser bem observado e o lead time, ele tem que ser bem controlado, tá? Então, dentro do PDCA seria a parte de controle de todas as ações que estão sendo executadas, tá? O passo a passo, a supervisão mesmo, né, em cada ponto de produção, tá certo? E o output, né, bem simples, no caso seria a saída, ou seja, o produto acabado, a quantidade que tem desse produto de saída, as informações que vão junto com esse produto, tá? Como eu falei, não é porque ele deixou de ser nosso que a gente não tem mais responsabilidade sobre ele, temos sim, tá? Então a gente precisa entregar para o cliente um produto com qualidade e que ele tenha, digamos, um feedback das informações de dentro da minha empresa, para eu poder, né, estar sempre em constante melhoramento, digamos assim, desse produto. Então, toda saída de alguma informação, serviço ou material, eu vou chamar de output, ok? Aí, nas outras aulas, né, que eu já passei, as outras atividades que eu passei, foi falado um pouco sobre o que está nesse slide agora. E aí eu coloquei ela aqui de forma bem condensada, porque é ela que vai servir de base para que a gente possa fazer a nossa prática, tá certo? Em casa, infelizmente não tem como a gente fazer em grupo, tá bom? Então a gente vai ter que fazer isso, por favor, com concentração. Nós temos tempo para fazer, mas vamos tentar fazer, enfim, sozinhos, tá certo?
Eu coloquei aí os 5 pontos principais das estratégias e técnicas que são utilizadas mais comumente nas empresas. Então, a gente vai utilizar a tecnologia de produção para enquadrar as minhas produções de qualquer produto ou serviço dentro de uma dessas fases, tá certo? Por exemplo, produção uniforme. Quando eu pego o nome uniforme, eu já lembro de uma coisa altamente padronizada, que é tudo igualzinho, né? Uniforme, pelo próprio nome diz, é algo tudo igual, é padrão, tá? Então, esse tipo de produção caracteriza-se pela produção continuada do mesmo produto, utilizando o mesmo processo de fabricação. Então, assim, eu vou fazer o mesmo produto sempre da mesma forma. Então, na minha linha de produção, não vai ter variações de tipos de produtos, vai ser um produto único. Por exemplo, na linha de produção da caneta Bic, que a gente viu, por exemplo, na linha de produção da caneta Bic, quando eu estou na linha de produção da caneta Bic, eu vou ter um outro tipo de caneta, eu vou ter lápis, eu vou ter borracha, eu vou ter canetinha colorida, eu vou ter pilotão. Não, na linha de produção daquele tipo de caneta só vai sair aquele tipo de caneta. Todos aqueles maquinários são preparados único e exclusivamente para fabricar a caneta Bic. Ponto. Para fabricar o lápis e os outros materiais, por exemplo, né, de escritório, eu vou ter outros maquinários e outras linhas de produção. Eu não vou utilizar o mesmo maquinário que eu faço a caneta Bic para fazer o lápis, por exemplo. Entendeu? Então, quando eu falo produção uniforme, é que aquele material, aquela linha de produção, ela é exclusiva para fabricar um único tipo de produto. Tá certo? Produção por fases. A matéria-prima é sujeita a várias transformações até a empresa obter o produto acabado. Eu vou utilizar de novo aqui o exemplo da caneta Bic. Por exemplo, entra lá um material de polietileno, que desse material de polietileno, que é a matéria-prima, ele vai ser fabricado a tampa, o corpo da caneta, aquela tampinha de fundo, tá? Enfim, inúmeros outros tipos diferentes de produtos de uma única matéria-prima. Então, o produto ele só vai estar acabado no final quando todos esses outros subprodutos forem fabricados e no final ele se encontrar. Então, eu vou mandar polietileno para a fabricação de caneta Bic e dentro dessa fabricação lá, dessa linha de produção da caneta Bic, eles vão estar construindo, construindo é ótimo, né? Mas é a mesma coisa. Fabricando a tampa, fabricando o corpinho da caneta, fabricando o bico da caneta, as esferas não sei de que. E aí, como a gente viu lá no vídeo, eles vão passando, né, por todo esse processo e no final eles se unem e completa o produto que é a caneta. Então, quando eu falo por fases, é porque eu preciso primeiro dessas outras fases menores e aí no final elas se encontram e realmente há uma montagem do produto, que é a caneta, tá? Então, as fases de uma mesma matéria-prima. Então, eu posso utilizar a mesma matéria-prima para várias coisas. Por exemplo, lá na Ambev, se eu utilizasse o lúpus ou a cevada e fabricasse 3, 4 tipos de cerveja ao mesmo tempo, tá? Então, eu poderia utilizar uma matéria-prima só para vários tipos de cerveja. Mas isso não seria uma produção por fases, porque seriam 3 tipos de cervejas diferentes, por exemplo, tá? Quando eu falo por fases, eu tenho 3 etapas diferentes, ou mais etapas diferentes, ou até só 2 etapas diferentes, que eu vou utilizar matéria-prima, mas no final ela vai produzir um único produto, ok? Um único produto. Embora a matéria-prima tenha que fazer várias outras transformações, tá? Então, quando eu falo lá na Ambev, se ela pudesse pegar o lúpus e transformar em várias cervejas ao mesmo tempo, aí eu já estaria em outra fase, que seria a produção múltipla, tá? Eu pego, digamos, os mesmos materiais
só que vão sair produtos diferentes. Então, nessa produção, a empresa fabrica mais do que um produto utilizando várias matérias-primas. Então, eu vou utilizar minhas matérias-primas, mas vou fabricar produtos diferentes com a mesma matéria-prima. Entendeu? Então, eu vou pegar a cevada, água, lúpus, vou fabricar cerveja. Beleza, mas eu vou fabricar vários tipos de cerveja. Entendeu? Então, se eu fabricasse isso tudo ao mesmo tempo, que não é o caso da Ambev, ela faz uma por vez, né? Mas, digamos, ela fizesse tudo ao mesmo tempo, tá? Infelizmente, a gente não conseguiu ir ainda na fábrica Fortaleza, mas lá a gente teria também um exemplo muito claro, que, por exemplo, eles fazem a massa do biscoito, né? A massa é uma massa única para todos os biscoitos, né? Uma massa única para os biscoitos doces, uma massa única para os biscoitos salgados. Então, quando cai em produção, que desce lá a massa para a máquina ela vai distribuindo para que tipo de biscoito vai ser aquela massa, mas a massa ela é uma massa única, entendeu? Então, assim, é uma única matéria-prima, vai descer nas máquinas, a máquina vai redistribuir e dali vão sair vários tipos de biscoitos. Biscoitos doces, salgados, né, com recheios, enfim. Então, elas vão seguir depois processos diferentes, embora sejam os mesmos materiais. Ovo, trigo, farinha, sei lá o que faz lá o negócio, enfim. Mas seria essa ideia. Várias matérias-primas unidas, gerando vários produtos, ok? Produção contínua e descontínua. Eu tenho as duas formas. Eu tenho uma produção que ela é constante e tenho uma produção que ela é inconstante, digamos assim. Ela só vai ser utilizada quando necessário, quando for realmente negociado o produto. Então, produção contínua e descontínua, como eu coloquei aí, trata-se da quantidade relativa do produto e sua variedade. Então, eu posso ter uma produção contínua de produção múltipla, uma produção contínua de produção uniforme, uma produção contínua de produção por fases, por exemplo. É uma coisa que vai depender da quantidade que eu tenho que produzir, o tempo que eu tenho que produzir, tá certo? Então, eu vou só observar isso e ela vai ter uma constante, eu vou sempre estar produzindo esse mesmo produto. Eu vou sempre estar produzindo o biscoito, eu vou sempre estar produzindo a cerveja, eu vou sempre estar produzindo a caneta, tá? Então, é uma produção contínua, eu sempre vou ter que ter esse produto no mercado, ok? Já uma produção descontínua, não, tá certo? Ela já vai ter uma visão mais limitada. Ela vai ter uma produção sazonal. Lembra que eu já falei sobre a questão da sazonalidade dos produtos? Pronto, um exemplo que a gente passou agora há pouco. O ovo de Páscoa. Vocês acham que ainda estão produzindo ovo de Páscoa? Né? Então, não está produzindo ovo de Páscoa mais. Os que já entraram em mercado, que estão em oferta, já foram produzidos bem antes, já entraram no mercado, já foram oferecidos e hoje aqueles que ainda estão no mercado é só para escoar o tempo, né? Tipo de as pessoas fazerem promoção e comprar o ovinho aí. E daqui a pouco as empresas elas recolhem todo esse produto no mercado, tá? E outra, eles são feitos numa quantidade para a demanda daquele período. Então, o período são 2, 3 meses, então eles são feitos somente para uma demanda daquele período. Que tem os estudos periódicos para saber mais ou menos a quantidade que vão produzir, tá certo? Então, a produção descontínua é quando há a necessidade de produzir aquele produto naquele período, tá? Então, a gente pode caracterizar a produção descontínua dentro da produção por encomenda, que tá logo aí do ladinho. Ela tá até bem pequenininha porque é como se ela fosse a mesma coisa da descontínua. A produção por encomenda, ela vai utilizar a fabricação de acordo com o pedido do cliente. É uma coisa mais personalizada, né? Mais personificada, digamos assim. Eu quero 100 ovos de Páscoa, você não vai produzir 150, você vai produzir 100. Acabou, você vai produzir aquilo que foi negociado,
tá? E aí você vai produzir sempre a mesma coisa? Não, nem a mesma quantidade, nem da mesma forma. Porque, por exemplo, olha, eu quero 100 ovos de Páscoa de chocolate branco. Mas se eu vi que não vendeu o chocolate branco, próximo ano eu vou pedir para você fabricar 100 ovos de chocolate, mas misto, entre brancos e chocolates pretos. Ou não vou querer branco não, vou querer só preto. Então, é uma fabricação de acordo com a necessidade do cliente, tá? E quando há a exigência do mercado para aquele determinado produto, aí ele é fabricado. Então, por isso que ela não tem uma constante, ela não está constantemente sendo produzida, ela não está, né, em fabricação sempre. É só quando há necessidade do cliente ou quando há necessidade de mercado, né? E aí a gente vê pela necessidade do cliente e fabrica de acordo com o que ele pedir, as especificações que ele pedir. Então, dentro das especificações dele, eu vou chamar isso de produção por encomenda. É da maneira que ele me pediu. O tamanho, o peso, o sabor, enfim, né? Se for roupa, a mesma coisa. O tamanho da roupa, a cor, o tecido, eu vou especificar para o meu cliente. Vou fabricar de acordo com as especificações do meu cliente. Tá certo? Vamos passar aqui. Planejamento e controle de produção. Gente, olha, nesse ponto é onde eu quero que vocês prestem atenção, principalmente nas perguntinhas que eu vou falar agora, porque eu acho que eu esqueci de colocar aí. Acho não, eu esqueci que eu estou lendo agora o slide, que eu sou meio lesada. Mas não tem problema, dá para vocês fazerem uma anotação à parte, tá? A gente vai chamar PCP, né? Planejamento e controle de produção. Vejam que o planejamento e controle, eles estão juntos, planejamento e controle. Eu não vou planejar, executar e depois controlar, não. Eu vou fazer isso tudo de uma maneira uniforme, unificada, tá certo? E o que seria isso? Tudo que eu planejar, que eu imaginar que vai ter que ser produzido, acontecer, ter que ser fabricado, eu tenho que fazer isso de uma forma controlada. Porque lembra que tudo é limitado. Então, eu tenho que controlar tudo que vai ser feito, todas as ações, todos os detalhes, para que eu não me perca e o meu produto ele perca qualidade e gere custos excessivos ou aqueles gastos que a gente não estava prevendo, tá certo? Então, podemos dizer que o PCP ele estará pronto quando a gente responder as perguntas que eu vou dizer agora. Pega a nota, tá bom? Primeiro, o que produzir? É a primeira coisa do planejamento, né? É a primeira pergunta. O que eu vou produzir mesmo? Qual o serviço que eu vou prestar? Né? Então, assim, a partir da primeira ideia é que todas as outras vêm surgindo. Então, o que produzir? É a primeira pergunta. Quando você responder o que produzir, ok. Agora vamos pensar esse produto. Então, eu começo a pensar nesse produto. O que produzir? Vou produzir um celular. Vou pensar no celular, entendeu? Então, independente do produto. Pensa no produto. O que você quer produzir? Escreve aí. O que você quer? A segunda pergunta. Ok, eu quero produzir esse tipo de produto X. Quanto que eu vou produzir dele? Quanto que eu vou produzir dele? Certo? É a segunda pergunta. Para isso, eu vou ter que ter o estudo de mercado. Lembra do SWOT? Lá no comecinho, para saber forças e fraquezas do meu produto, as ameaças ou as oportunidades de mercado, para eu ter mais ou menos uma noção do meu público-alvo, né? E a demanda que esse público-alvo ele vai gerar para eu entender quanto que eu vou produzir desse produto, tá certo? A terceira questão, eu já sei o que produzir, tenho uma média mais ou menos de quanto que eu vou produzir dele. Ok, onde eu vou fabricar esse produto? Onde eu vou produzir esse produto? Qual o espaço, o local? O que eu tenho de né, disposição para a produção daquele produto? Onde? Local específico, área, tamanho da área de produção, né? Então, onde eu vou produzir ele? A outra pergunta, como eu vou produzir ele? É manual? Eu preciso de maquinário?
Eu preciso de que tipos de ferramentas? Como que eu vou produzir ele? O que eu preciso para produzir ele? Né? O que eu preciso necessariamente? E vou detalhar cada pontinho desse, tá certo? Era a quarta, né, que eu tava falando. A quinta pergunta. Quando é que eu vou produzir ele? Quando? Em que tempo eu vou produzir ele? É um produto de processo contínuo? É um produto de processo descontínuo? Que produto é? Que tipo de produto é esse meu? Então, quando é que eu vou produzir ele? Tá? Eu preciso de quanto tempo para esse produto estar pronto? Quando é que eu vou produzir? Então, eu vou também me atender a esse detalhe. A outra pergunta é: com o que eu vou produzir? Com que material eu vou produzir? Ele é feito de quê? De borracha, de cimento, eu vou precisar de água, de açúcar? O que eu vou precisar? Né? Eu vou fazer um bolo. O que eu preciso para fazer um bolo? Ah, eu preciso de 3 xícaras de farinha de trigo, não sei quantos ovos, não sei quanto de açúcar. Esse não sei quanto ovo, não sei quanto açúcar, é porque eu não sei fazer um bolo, gente, mas vocês sabem disso. Mas tem a receita, né? Então, aquelas 3 xícaras de farinha de trigo lá equivalem a quantas gramas de farinha de trigo? Se cada xícara são 180 gramas, 3 vezes 180, eu vou precisar para fazer um bolo X gramas de farinha de trigo. Se eu compro uma saca de farinha de trigo de 50 quilos, eu vou produzir em média quantos bolos a partir dessa saca de 50 quilos? Vocês estão entendendo? Eu preciso saber com o que eu vou produzir e qual é a quantidade exata de cada produto, de cada matéria-prima, tá certo? Eu vou utilizar para a fabricação do meu produto final. Ah, eu tô lá fabricando as canetas Bics, eu preciso de toneladas de polietileno. E aí? Essas toneladas de polietileno vão me gerar quantos mil produtos? Quantos milhares de produtos? Né? Então, eu também tenho que ver isso. Então, com o que eu vou produzir e detalhar todos os produtos que são necessários, todas as matérias-primas que são necessárias para produzir o meu produto. E as quantidades específicas que elas vão entrar na produção, tá certo? E no final, tipo, é o mais importante, digamos assim, é o meu cliente. Para quem que eu estou produzindo isso? Né? Por quê? Quando eu penso no meu cliente, quando eu penso no meu público-alvo, eu já tenho que imaginar a precificação que eu vou dar a esse meu produto. Então, o meu produto hoje ele sai a R$5 porque ele é para um público-alvo que realmente o poder aquisitivo é de comprar a R$5. Mas eu quero um produto para uma classe mais alta, onde eles têm um poder aquisitivo maior, eu posso cobrar um preço maior. Então, muito provavelmente, o meu produto ele vai ter que ter umas especificidades, uma qualidade, algo diferente que no mercado não tenha, algo específico da minha marca, que no meu mercado, né, de concorrentes, eles não consigam elevar o padrão deles a esse ponto, aí eu posso colocar um preço mais alto. Mas para isso também eu tenho que fazer imagem da minha empresa, eu tenho que fazer o nome da minha empresa. Eu tenho que agregar, além do preço, o valor do produto, e a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, relação preço e valor, que são diferentes, mas eles unificados, o produto ele vai ser bem visto no mercado. Então, às vezes, eu produzi com pouca coisa e gastei o mínimo possível na minha produção. Mas eu tenho um valor agregado a esse produto. Então, se eu tenho um valor agregado a esse produto ele pode ter um preço alto, porque as pessoas vão comprar porque ele tem valor agregado, né? Eu produzi uma calça jeans aqui dentro da minha casa, com o material que eu comprei ali na Santana Têxtil. Mas aí vem a Levi e bota a marca dela na minha calça jeans. Vem uma Clods e bota a marca dela na minha calça jeans. Gente, eu gastei um mínimo, eu gastei R$30 para fazer uma calça que vai ser vendida a R$300. Então, tudo é para quem eu quero produzir, para quem eu vou produzir esse produto, para eu ter uma noção de precificação dele, tá? Então, respondendo aí, eu acho que foram 7 perguntas, né? Respondendo essas perguntas, eu já vou ter uma base
da minha estratégia, tá? Então, como é que eu crio uma estratégia, Camila? Como é que eu crio essa estratégia? É dessa forma, gente, respondendo esses questionamentos. Quando eu respondo esses questionamentos com toda a riqueza de detalhe, isso já é uma estratégia, tá? Então não criem, não bloqueiem na cabecinha de vocês achando que estratégia de produção é algo mirabolante, não. Ela é burocrática, eu preciso ter noção dos detalhes, tá certo? Mas esses detalhes eu posso facilmente modificá-los, eles são flexíveis. Todo planejamento ele é flexível, né? Já diziam os grandes filósofos da administração, todo planejamento ele deve ser feito a lápis, porque você pode ir lá e flexibilizar ele, né? Refazer algum ponto que você acha que precisa de melhorias. Então, eu preciso fazer esse planejamento dessa forma, por escrito e detalhando, porque eu tenho uma visão maior do processo. E ao mesmo tempo eu vou conseguir controlar cada passo. Porque se eu seguir na ordem aí, eu vou passo a passo montando a minha linha de produção. E no final eu vou entregar para o meu cliente aquele produto que eu negociei anteriormente, tá certo? Então, no que eu coloquei aí no slide, né, só para a gente ler, o PCP é o departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria, controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando assim a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos corretos. Então, se eu consigo responder todas essas questões, eu vou ter local, a maneira de produzir, a matéria-prima certinha, necessária, dentro das quantidades que vão ser usadas, sem excedentes, sem precisar ficar em estoque, muita coisa. Realmente atender a minha demanda, tá certo? Eu vou conseguir fazer tudo isso de forma corretinha. Então, em resumo, o PCP trata dos dados de diversas áreas, transforma-os em informações, por isso o planejamento é transformar todas as ideias em informações, tá certo? Suporta a produção para que o produto seja entregue na data e na quantidade solicitada, que é justamente a última questão, que é para quem eu vou produzir. Então, eu vou ter uma negociação com o meu cliente e eu tenho que atender a essa negociação, tá? E se eu usar tudo controladinho aí, departamento de quanto, quando, onde, como, né, e com o que, eu vou conseguir fazer isso de forma bacaninha, tá certo? Aí eu coloquei aí em forma de texto, mas coloquei também em forma de tópicos, seria a mesma coisa, tá? Então eu vou ter uma previsão de demanda, eu tenho uma visão de planejamento de capacidade de produção, eu tenho um planejamento, no caso, agregado realmente ao ato de produzir, que é o onde e como eu vou produzir isso, tá certo? A programação mestra da produção. Então, assim, o que é a programação mestra? É as quantidades, seria a receita, tá certo? Seria a receita do meu produto. E toda a programação, claro, detalhada dessa produção. Quando começa, quando termina, qual é o processo, o lead time aí desse processo todo, tá certo? E tudo isso supervisionado, gerenciado, para que a gente não perca nenhuma das fases, não tenha problema em nenhuma das fases. E se em algumas fases dessa linha de produção eu obtiver algum problema, com a supervisão local e imediata, ele já pode resolver a problemática e aí mais lá na frente a gente não vai ter prejuízo. Do que deixar passar, só supervisionar no final e a gente vê os erros. Então a gente já perdeu um monte de produto, né, no final. Então é uma coisa constante, é o controle intermitente, digamos assim, tá certo? E aí, meu povo, vem a propostazinha da atividade prática que eu quero que vocês executem, tá certo? Vamos lá. Praticando, né? Primeira coisa, vocês vão ter até o dia 30 de abril para poder entregar. Então, vocês têm aí uns 15 dias ainda, né? Praticamente.
E dependendo, né, de como é que vai se suceder as nossas aulas posteriores, a previsão é que a gente volte no dia 4 de maio, mas como a gente bem sabe, é uma previsão. Se a gente vai voltar ou não, vamos esperar aí as novas considerações do governo. Mas enquanto isso, como a nossa programação é para o dia 4 de maio, vamos nos programar para isso, tá certo? Então, eu quero que vocês entreguem em PDF até o dia 30, aqui pelo portal, tá certo? Pelo Classroom. Coloquem lá o planinho de vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês praticamente fabriquem teoricamente um produto, tá certo? Então você vai escolher um produto a ser fabricado, vai seguir essas perguntinhas que eu fiz agora para vocês, detalhando cada passo a passo desse produto que você pensou em fabricar. Eu não vou querer o produto, né? Eu vou querer só o planejamento e controle. Eu quero só o PCP desse produto, tá certo? Se fosse presencial e as nossas aulas tivessem sido realmente práticas, nesse dia 30 vocês estariam apresentando o produto de vocês, né? Então, assim, nós teríamos que ter feito todas as etapas, fotografado cada etapa, todo passo a passo de tudo que vocês planejaram inicialmente. E aí no dia vocês apresentariam o produto de vocês e mostrariam todo esse passo a passo para as outras pessoas, né? Então seria muito bacana a nossa prática de estratégia de produção. Porém, o que temos para hoje é isso, então vamos fazê-lo de uma maneira simples, mas não vamos deixá-lo de fazer, tá certo? Então, escolha um produto a ser fabricado, qualquer um, aquele que vocês têm mais afinidade, ou que vocês possam ter uma gama de pesquisa, enfim, mais elaborada, mas que vocês consigam detalhar as 7 perguntas que eu fiz ainda há pouco, tá certo? Você vai determinar os métodos Fabris, tá? Que serão empregados na produção deste produto. Quais são os métodos Fabris? São esses que eu apresentei aqui ainda agora. Então, você vai me dizer qual desses métodos aí você vai utilizar e por quê e como, sempre justificando, tá certo, gente? Porque vocês já estão em nível de planejamento já com justificativa, né? Só simplesmente, produção múltipla por isso, aquilo. Não. Por quê? É necessário por que a produção múltipla para esse tipo de produto que você pediu, né? Você está, enfim, fazendo aí, tá bom? Então, planeje a produção seguindo os princípios e os questionamentos do PCP, que são esses que a gente viu ainda agora, né? Questão dos princípios dele aí, que são os tópicos e toda aquela parte inicial que eu falei lá no comecinho, né? Então, e as perguntinhas que são as mais básicas, tá? Então, respondeu isso aí, detalhou tudo bonitinho, né? Cada procedimento, você tem um PCP pronto. Faça isso de uma formatação de método científico, porque vocês são terceiro ano já, né? Então não precisa nem perguntar como é que tem que ser feito. Então faça a capa, tudo bonitinho, coloca lá planejamento e controle da produção do produto X. Aí você vai dizer lá qual é o seu produto, tá bom? E aí o seu nome, bonitinho, né? Apresentar como proposta de nota para parcial, tá? Então essa é a nossa parcial total, tá certo? Ela que vai garantir a nota parcial de vocês. Camila, e a avaliação global? Gente, nem nós sabemos ainda como vai se proceder isso, ok? Mas muito provavelmente só quando a gente voltar e será dos slides e das atividades que eu propus e vou propor aí ao restante desses dias que nós ainda vamos ter aula online, tá? Então, essa vai garantir pelo menos a primeira nota de vocês, que é a nota parcial. Tranquilo? Então, espero que, mesmo rápido, mas eu tenha sido clara. A gente faz uma videoaula, realmente conferência depois. Qualquer dúvida sobre sobre a atividade, nós é a prova, né? Sobre a atividade, sobre o projeto que vocês vão elaborar agora. Eu só respondo pelo WhatsApp no grupo. Não me mandem perguntas no particular, gente, no privado, porque eu não vou responder. Porque às vezes tem 4, 5 pessoas perguntando a mesma coisa.
Então pergunta no grupo, porque às vezes é a mesma perguntinha do outro colega. Então eu já respondo para todo mundo. E até quem não tinha dúvida, só tipo, confirma o que já estava pensando. Então coloca as perguntinhas lá no grupo, marca meu nome, que dentro dos meus horários de trabalho eu vou responder. Gente, quais são os meus horários de trabalho? Eu chego na escola 8 e saio 5. Então eu vou responder dentro desse período de tempo. Não me mandem, por favor, mensagem meia-noite, tá? Porque eu não vou responder. Bacana que você está estudando meia-noite, parabéns. Mas me desculpa, é o meu momento de descanso, tá certo? Eu estou trabalhando no meu horário de trabalho, tá? I'm working from home. Eu estou trabalhando de casa. Eu não estou na escola, mas eu estou nesse período de 8 às 17 disponível para vocês, ok? Então, façam pelo grupo, que aí eu respondo a todos, e aqueles que não tinham dúvida, pelo menos confirmam realmente que estão fazendo correto. Não me mandem no privado, tá bom? Espero a compreensão de vocês. É uma maneira da gente organizar melhor, tá certo? E todo mundo, né, tá sobrecarregado. É novo esse cenário, tanto para vocês quanto pra gente. Para nós que fizemos um planejamento anual inteiro, prático, teórico, em sala, nós estamos tendo que refazer tudo isso e tentando colocar de forma online, sem sobrecarregar tantos vocês, né? Alguns eu sei que tá meio sobrecarregado, mas, gente, PDCA. Apliquem agora mais do que nunca o PDCA no estudo de vocês. Se organizem, se planejem, coloquem os horários, se definam. É um ano decisivo para vocês. Tem Enem, tem um monte de coisa. E assim, a gente tem que se programar para isso porque, pode modificar muita coisa? Pode, porque essa pandemia vai mudar, vai ser um divisor de águas, né, entre tudo, assim, na nossa vida. Mas a gente tem que se programar para o que a gente já conhece. O desconhecido a gente não tem como se programar, mas o que a gente conhece tem como. Então apliquem o PDCA, façam valer a pena o estudo de vocês, a técnica que vocês aprenderam nesse ano, tá bom? Então um beijo no coração de todos vocês, estou disponível lá no WhatsApp, nos horários, né, que seriam horários de aula normal, e vamos nos comunicando, tá bom? Bons estudos, boas aulas, boa prática e até a próxima, que eu espero que seja ao vivo se meu computador me ajudar. Tá bom? Mas vai dar certo. Beijão para todos vocês. Tchau, tchau.